Programa Papo de AU às 21 horas. Começou um pouquinho mais tarde por causa dos problemas de internet, tá? Agradecer também a Magda, que está aqui também no Rio de Janeiro. Quem mais aqui? A Josélia, que eu falei, muito obrigado, Rio de Janeiro. E o Richard, que eu tinha dito já o nome dele. Então, todos aqui presentes, muito obrigado pela paciência e audiência. Hoje o tema um pouco polêmico. A princípio, quero explicar para vocês. Não tenho nenhum preconceito e nem preconceito em relação aos homossexuais. Sempre viveram junto comigo. Participaram no templo da minha querida avó, falecida avó. Então eu os conheço e os reconheço. Mas aqui nós vamos falar de cultura iorubá. Nós vamos falar de outras culturas, né? Vamos começar do princípio. A cultura iorubá, ela é traduzida pelos versos de Fá. As pessoas que seguem a cultura iorubá, tradicional iorubá, é porque elas vão seguir Ifá. Ifá é a tradução de toda a cultura que há na Nigéria, se expandiu em outros países também. E chegou até o Brasil, hoje, Estados Unidos, etc. Uma situação precisa entender, dentro da cultura iorubá, na questão de homossexualidade, eles não reconhecem homossexuais. Não é aceito culturalmente e não é muito legal no sentido de não é muito prazeroso discutir esse assunto. Tanto é que ultimamente eu tinha dito a vocês que não gosto muito de conversar sobre isso, porque pode ofender a opção sexual, etc. Né? E o intuito não é esse. O intuito é explicar. Porque as pessoas ficam, comigo aqui. Babá, pode ou não pode? É certo ou é errado? Né? Então é muito difícil explicar isso para a pessoa. Porque até 3 anos atrás, falando de homossexualidade, até 3 anos atrás, eu entendia que não poderia homem ou mulher homossexuais se iniciarem em Fá. E nem em Orixá. 3 anos atrás. E eu defendia essa tese porque eu seguia alguns versos de Fá que foram publicados pelo saudoso e conhecido Babalaô Popolá Solabade Popolá, que é um Babalaô que tem origem muçulmana, né? Quem conhece a história dele, e começou a estudar muito Ifá, e ele publicou alguns versos de Ifá. E eu peguei esses versos de Ofunirete, que ele publicou, e o Uriodi, enfim, e defendi essa tese. Só que eu não ia no meu mentor. Até quando eu fui no meu mentor, eu mostrei a ele. Meu mentor falou que esse verso não existe, do Ofunirete. Peguei esse verso, passei para um outro mentor, um outro Babalaô de Abelcutá, e ele disse também que esse verso não existe. Eu estou falando de pessoas muito mais velhas que Popolá, ok? O Babalaô Popolá, que é muito conhecido mundialmente aí. Né? Esses dias até um seguidor meu de Ifá falou, nossa, como ele é conhecido, não sei o que. Falei, mas ele é conhecido faz tempo já. Lá em 2004, 2005, já tenho muitas pesquisas sobre ele. Só que o Popolá é um grande professor. Ele é um grande professor. Culturalmente, tem uma grande pesquisa e etc. Só que ele disse, naquele momento, e ele publica isso em inglês, que ele fala o seguinte, eu não estou aqui para falar mal do Popolá, tá? Estou aqui para poder mostrar para vocês a base dos Babalaôs antigos com a base dos novos, né? Com pensamentos um pouco ocidentais, vamos dizer assim. Ele diz que esse Ofunirete, ele inventou esse verso. Que quer dizer, ele fez uma publicação uma vez, lá atrás, falando que se não existir um verso que está propício no nosso mundo atual,
o babalô ele pode pegar o verso e inventar esse verso, certo? Quando se fala isso para os Arabá, que eu já conversei, para outros babalaô, eles recriminam assim. É muito difícil você tirar a paciência desses babalô, mas quando você fala isso, você vê mesmo como é que eles ficam. Então, eles falaram, não pode. Então, todos esses versos, até parece que tem bastante. Esses 2 versos que eu tinha em mãos, que nunca aprendi a recitar, eu só aprendo a recitar um verso e aprender a história dele, se realmente existe uma história ali. E os mais velhos, os mais sábios, claro, eles disseram que não. Eu tenho aqui mais 2 versos, e um deles fala que consultou para Orumilá. Aí já é diferente a história. Aqui existe um verso, existe a história e o que Orumilá quis fazer com o devoto de Obatalá, certo? E existe uma outra história que fala de Iori Oberé também. Mas enfim, por exemplo, Iori Oberé está falando esse verso, que aí eu vou ter que pegar esses versos e mostrar para todos os Abá, os anciões, os Oluô, e falar, o que o senhor acha sobre isso aqui? O senhor acha que está certo, está errado? Como é que traduz isso? Como é que eu vou usar essa tradução? De acordo com esse outro babalaô que me passou, esse Iori Beré fala que não é legal, ele não explica a função homossexual, mas ele dá a entender que um homem estava se encontrando com outro homem e se abraçando, como é que fala? Se aliciando, vamos dizer assim, um de frente com o outro. E que fala que com a mulher, um homem com a mulher com um homem, se faz sexo sentado. E que esses homens faziam sexo em pé, que não é muito prático dentro da cultura, por exemplo, Yorubá. Enfim, entre as pessoas lá. Então mostra um pouquinho da identidade, como é que é feito, e como pergunta para mim, já perguntaram para mim se sexo oral pode ou não pode. Enfim, existem ainda parâmetros para poder explicar para vocês. Mas eu estou explicando para vocês da cultura iorubá, e como eu disse anteriormente, vem dos versos de Fá. O outro verso de Fá vem de Atepa Iori. Eu não estou falando mais de Popolá, eu estou falando de outro babalaô, ok? Outro babalaô. Que ainda eu vou passar esse verso, e eu tenho humildade suficiente para dizer que se eu errei lá atrás, eu tenho humildade de falar que aquilo lá, tudo que eu aprendi, e que eu fui a primeira pessoa a traduzir esses versos quando recebi e coloquei na internet para as pessoas. Então eu fui a primeira pessoa lá em 2006 a expandir esses 2 versos, que hoje é muito conhecido, e tem ainda pessoas que acreditam que aquele verso é verdadeiro, e eu já, como eu disse anteriormente, já acredito que não existe aquele verso mais. E esse Atepa Iori fala justamente do consultor Ifá Parumilá. Foi quando ele estava vendo um seguidor dele, filho de Abatalá, com um comprometimento diferente também, de olhar diferente para um homem. E aí esse seguidor de Abatalá falou assim, Orumilá disse a ele que não é assim que ele teria sua descendência aqui na Terra, que é o intuito desse programa. Então, assim, até o momento, eu posso dizer para vocês que o Ifá ele não reincrimina o homossexual. O Ifá não proíbe o homossexual no Ifá. E até o momento eu posso dizer para vocês, meus 33 anos de idade, que pode existir sim homossexuais em Ifá, desde que haja uma ancestralidade, que é isso que os babalaôs mais antigos hoje me falam, e sempre eu estou fazendo uma reciclagem, que a gente sempre tem que fazer essa reciclagem. Eu vou falar ainda do tema que o Richard colocou ali no grupo da escola, da Rádio Fá Brasil, a questão de adoção, né? Existe verso de Fá que fala disso, fala da abelha, tá? O Betomopan,
O Beturupan fala da abelha. A abelha não conseguia ter filhos, ela fez a adoção, né, de uma outra abelha. Esse é um dos motivos aonde tem a colmeia, só tem uma rainha com várias abelhas tentando se acasalar com a abelha. E ainda ela não consegue ter filhos ainda. Enfim, já expliquei então o Beturupan porque existe adoção. Então a abelha foi a primeira a pegar outro com adoção. Mas isso não quer dizer descendência. Isso não quer dizer ancestralidade. Eu falo muito isso na escola de Fá, sobre ancestralidade. Existe no templo homossexual, existe um homossexual, até onde eu saiba, no templo, e ele é bem-vindo, muito obrigado. Se vocês o veem, vão ver que ele não parece ser, não está escrito na testa dele. Mas de caso, ele sabe do propósito do Ifá, ele sabe que existem tabus, ele sabe, e até isso serve para heterossexual também. Os heterossexuais que não querem ter filhos, não pensam em ter filhos, não pensam em ancestralidade, etc. A cultura iorubá, ela preza muito o nome, a sua identidade e a sua ancestralidade. Porque pode ser um rei que a identidade, tem tudo na vida, mas não tem ancestralidade. Esse rei nunca será lembrado. A sua história vem através de Oriki. Xangô é lembrado por causa da sua bravura e por causa também de seus filhos, porque senão ele não seria lembrado. Suponhamos que Jesus não tivesse filhos, que eu acredito que teve. Mas até onde essa história foi seguida adiante? Será que realmente, vocês acham que realmente ele não voltou para a Terra? Ele não tentou dar uma continuidade no ciclo dele? Se via antigamente, muito antigamente, antes de Xangô, antes de Oramiyan, antes de tudo, que para ser um rei, exemplo, deveria ter um filho deveria ser príncipe, né, no caso. Seria o príncipe e entraria no lugar do rei, né? Mas hoje em dia, você pode ver que, como os homens tiveram várias esposas e tiveram vários filhos, somente no Ifá, ou no oráculo, um sacerdote muito bom, para ele poder descobrir que esse ser que está vindo, ele é ancestral ou parente daquele rei que foi. Porque normalmente é ligada à linhagem. Vocês podem ver Oxum, que para ser Arubá Oxum, quer dizer, Arubá é aquela mulher virgem de Oxum ou de Obatalá, enfim. Aquela menina que segura os elementos para entregar ao orixá no rio, certo? Ela tem que ser descendente de Oxum. Estou falando de descendente consanguíneo mesmo, ancestral de Oxum. Oxum teve filho pra caramba, além de ter tido filhos Abiku, mas teve muito filho. Então, como é que vai saber? Tem até documentário sobre isso, pessoal, para vocês entenderem. A Oxum, ela quer o ancestral dela, ali. Como é que você, a olho nu, né, vai saber que essa pessoa que está ali é realmente descendente de Oxum? E é aí que entra o oráculo de Ifá para saber se a Arubá ou a família não está mentindo para colocar a sua, entre aspas, candidata a Arubá ali, para realizar todos os rituais. Que se for feito errado, foi escolhido errado, o Oxobô praticamente encerra o assunto de poder feminino. Oxobô e Nigéria, enfim, o maior festival que tem na Nigéria. Então, isso que eu estou falando para vocês. Existe Arubá Exu também. Enfim, Obatalá. No momento que a gente usa a cultura e no momento que a gente usa a religião, a gente tem que ver esses dois âmbitos. Estou falando na cultura e a segmento também religioso que vem de ancestralidade. Vamos separar a cultura e vamos separar a religião. Um pode caminhar junto com o outro, mas um não é a mesma coisa que o outro.
o rei de Ifé, o último que morreu, Oni Ifé, ele tinha filhos também. Por que que não deu continuidade? Vocês acho que não estudaram, não se perguntaram. Porque existiam umas outras linhagens de Ifé, existiam outros candidatos. Poderia mesmo hoje, no século XXI, né, poder ser escolhido um filho do rei de Fé. Mas, e se o filho falar, eu não quero? Às vezes no Ifá está falando o seguinte, olha, você vai receber um título, você vai virar um chefe. A pessoa pode dizer não, mas seria melhor ela receber uma promoção no trabalho, um título, etc. O Ifá está dizendo, a pessoa pode não usar a magia, a medicina para receber. Então, existe ali uma linhagem. Quem sabe um dia desses filhos do Oni Ifé vai ter os seus netos, seus bisnetos, e pode ser que desse bisneto possa voltar a essa linhagem, que a gente fala de linhagem. Vocês vão ouvir muita palavra linhagem agora aqui nesse programa, e mais para frente que eu uso muito essa palavra linhagem, tá? Então, é isso. Essa é a questão da ancestralidade, né, no Ifá. Aqueles Babalaô, existem os Babalaô que falam, eu sou da linhagem de Oromilá. Então isso quer dizer que Oromilá realmente teve muitos filhos, e tem como a gente saber se realmente esse Babalaô, essa Yanifá, tem a linhagem ancestral com Oromilá ou Abatalá, etc. Então, por exemplo, eu dou um exemplo para vocês agora falando de ancestralidade. Todos vocês aí agora escutando, vocês cultuam o orixá, mesmo do candomblé, mesmo sejam bandistas e venham a Ifá um dia, o orixá. Vocês com certeza absoluta, na nossa visão, vocês foram do orixá. Não importa se tem 99,9% de pessoas católicas ou evangélicas na sua família. Quer dizer que dentro da sua espiritualidade, dentro da sua ancestralidade, você existiu lá atrás e agora está resgatando a ética, a moral e os bons costumes dentro da religião, e se encontrando e procurando terminar o ciclo. Entendeu? Do mesmo modo que eu falo dos meus filhos, que eles vieram aqui realmente resgatar, e eu não tenho nenhuma dificuldade de fazê-los aprender Ifá e Orixá, porque eles espontaneamente vêm e aprendem junto comigo. Essa é a ancestralidade. Agora, dentro de uma cultura onde você não tem um filho consanguíneo que faça parte, e porventura esse filho não siga a religião, mas ele tenha mais um filho, isso com certeza vai haver um resgate desse seu neto ou seu bisneto. Possivelmente você morrer nesse meio período, você pode ser o bisneto que saiu do seu filho. Enfim, essa é a questão, a ancestralidade. Esse Ifá, esse orixá não vai morrer, mas você vai ter que começar tudo de novo. E quem gosta de começar tudo de novo, seja feliz, eu respeito muito, mas eu não tenho nenhuma, não quero nenhuma chance de começar tudo de novo aquilo que eu já estou colocando aqui na Terra. Você pode ver, hoje eu estava conversando hoje com os ouvintes e estava conversando sobre, eu tenho saudade da minha avó, né? A minha avó deixou uma herança, mas ela não foi, ela não deu continuidade, né? E a continuidade agora está saindo o quê? Da meu pai e minha mãe. Do meu pai e minha mãe passou para mim. De mim já estou passando para os filhos. Então, não sabe um dia um dos dois ou os dois possam seguir, dar continuidade. Mas isso não quer dizer, agora respondendo ao Richard, que você adotar um filho, ele vai ser do orixá. Ele vai ter a sua ancestralidade, o seu sangue, não vai ter. Você vai estar dando oportunidade para o seu filho adotivo a chance de conhecer o orixá, conhecer o Ifá, mas ele não vai ser a sua consequência, né? Suponhamos que as pessoas que são heterossexuais,
e que são do orixá e não tem essa descendência do orixá, não tem essa continuação, essa ancestralidade, como é que vai ficar a lembrança deles? Todo o resgate cultural que está sendo feito agora vai para onde? Vai ficar na onde? Vai ficar na lembrança. Ah, eu lembro um dia de fulano, eu lembro disso aí, foi muito bom ciclano, mas não tem filhos. Ah, o fulano, ciclano, é como se você colocasse um quadro cheio de fotos, mas só tem você na foto. Não tem uma continuação. É um livro que tem reticências. Você abre o livro e tem uma reticências, não tem uma continuação, não tem uma história. Os orixás têm muito isso. Oriki, que eu falo muito para vocês, Oriki família, falo muito isso para vocês. Então, eu digo para vocês novamente, Ifá não é para todos. Ifá é para todos consultar, fazer ebó, mas não todos são para Ifá. Porque por causa disso. Eu falo dos tabus. Os tabus é para homossexual e heterossexual. Não ter filho é não ter história. Ponto. Entendeu? E é isso que eu recebo e de orientação dos pais, dos babá, né? Dos oluô, enfim. Não adianta nada disso. Mas não adianta também começar a fazer um monte de filho agora achando que está resolvendo o problema. Também. Não é assim que funciona. Aqui existe o do Ifá que diz o seguinte. O Ifá diz que, por exemplo, a pessoa está procurando filhos. O Ifá diz, não é o momento que você acha que você vai ter. É o momento que o ser que está vindo, que ele vai escolher. O próprio Ifá fala. Então não tem como a gente fazer escolhas. Já foi dito aqui, para vocês terem uma ideia, eu consultei Ifá e eu falei que o problema dessa pessoa é porque ela não tem filhos. Quando ela tiver o filho dela, a vida dela vai transformar. Às vezes não, quase sempre, o Ifá fala disso. Quase sempre. Aí a pessoa vem, o consulente vem e me diz, fala, esse verso é muito antigo, Babalaô, esse verso não existe, não é para a nossa vida agora. Mas eu conheço bastante gente que estava na pindaíba, como eu principalmente, quando nasceu depois de 9 meses, nasceu a minha filha, eu vi a transformação da minha vida. Entendeu? E o Ifá estava dizendo, quando sua filha nascer, a sua vida vai mudar. E realmente minha vida mudou. Porque antes estava na pindaíba. Então às vezes o Ifá fala, você vai ter muitos filhos. Aí eles vão falar, mas babá, é filho adotivo. Babá, é filho de santo. Não é filho de santo. Não é filho adotivo. É filho de sangue. De sangue, sai da sua genética. Vamos falar da ciência aqui. É a genética. Essa continuação. Entendeu? Ocambi foi o primeiro filho de Odudua. Ocambi pegou o trono de fé? Não pegou. Mas tem suas descendências. Outro exemplo para dar para vocês. Então, é mais ou menos... Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Aqui está o Dio, Araroma, Rio de Janeiro, Fabamilá, Baby Lips, que nunca muda o nome. E o Trevisas, muito obrigado pela paciência e audiência. Bom, pessoal, eu espero que nesse bloco e nessas minhas explicações vocês tenham realmente entendido. Eu disse, a pergunta é se homossexual não pode iniciar em Ifá. Eu disse anteriormente que o Ifá não recrimina em nada a questão de iniciação. Portanto, o homossexual ou heterossexual precisa saber que filho, descendência é primordial. Agora, vocês lembram do meu vídeo falando do casal de homossexuais na França, que o filho foi pegar o útero da mãe, fizeram inseminação artificial e fizeram o filho lá, e aí eu espero que vocês aqui da rádio não possam fazer essa doideira, essa maluquice, né? Então, assim, as pessoas ficam falando na internet que o homossexual só pode fazer Xefá. Mas existem vários homossexuais que têm Tefá.
O problema não é o ato libidinoso. O problema é ancestralidade. O homossexual que vive com o outro e ele quiser ter, o Ifá pedir para ele ter um filho, o Ifá está pedindo, o Ifá está aconselhando ter um filho, porque o outro filho vai bater na porta e vai querer vir. Como é que vai ser resolvido isso? Do mesmo modo que eu falo para o heterossexual. Se o filho estiver batendo na porta e quiser vir, e você vai ficar tomando a mulher vai ficar tomando anticoncepcional, vai ficar fazendo aborto, como é que vai resolver isso? Entendeu? É isso que eu tenho que explicar para vocês. O problema não é isso. O problema não é fazer o Shefar ou o Itefá. O problema são as causalidades. Os problemas são os tabus que vêm depois. Os eu-ó. E isso não é política de boa vizinhança não, pessoal. Isso aí é uma realidade. Entendeu? Existem vários versos de Ifá que falam do problema de uma pessoa ter filhos, que tem como curar. Pessoas que, aqui disse anteriormente, desses dois versos têm que ser analisados. A questão, ali fala da prática homossexual e não em si se pode ou não pode. O Ifá fala que não, lá na Nigéria, se você perguntar para o Babalaô, tem até vídeo no meu Babalaô, falar, o senhor acredita em homossexual em Ifá? Ele fala, na minha cultura não existe isso. E acabou a conversa. Porque é assim que funciona. Agora as pessoas vêm falar, mas o Ifá, ele é ocidental. O Ifá, nós estamos no Ocidente. E o Ocidente é assim, assim, assado. Olha, vamos pensar com a razão e menos emoção. Vamos usar mais a razão. Entendeu? Como eu disse aqui no grupo da rádio. A Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, ela não é nem 50% do que é na sua origem. O Ifá hoje, né? O Ifá hoje, na Nigéria, ele não é nem 100% também, por causa da invasão dos muçulmanos. Os muçulmanos, né? E as pessoas que tinham que mudar o nome de muçulmano de mudar o nome para muçulmano para não ser também repreendido lá 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então o pessoal fala, mas ele é muçulmano, mas ele tem origem de orixá. Se não sabe da vida dele lá atrás, ele teve que mudar o nome de muçulmano para muçulmano, senão ele morria. O que você faria no lugar dele? Você preferia morrer ou mudar o seu nome para muçulmano? Agora tem pessoas que falam aqui, como diz o Ganjo Ber de Exu, o africano fala gulu gulu gele gele, todo mundo tá batendo a cabeça, né? Tocando a cabeça no chão para ele. E não é assim que funciona. Então assim, tem muita gente que pode dizer, não, pode pegar só Ixefá só, porque Itefá é proibido, ele não pode ser Babalaô. Mas onde está escrito isso? Aí que eu digo. Eu pergunto, aonde está escrito isso? Que não pode. Não tem verso que fala isso. E se for, é inventado. Lá está escrito assim, Babalaô não pode ser homossexual. O Yanifá não pode ser homossexual. Ele não fala. Ele só fala dos filhos. O Ifá não fala de família. O Ifá fala de cuidar do filho. Cuidar da esposa. Não está traduzindo lá. Cuidar da sua família. A herança da família. Está falando de filhos. Isso. O Ifá fala de vida longa. Prosperidade. Esposa ou esposas. Filhos. Filho ou filhos. Vitória sobre os inimigos. Ter uma boa casa. Alegria. Ter um bom casamento. No caso da mulher. Enfim. É isso que Ifá fala. Ayemu. Ifá fala de morte. De doença. Infortúnio. Perdas. Problemas judiciais. Enfim. Eu não consigo lembrar mais aqui. Fofoca, né? Enfim. Isso que tem. Agora, saindo disso, para mim hoje não me convence. O que também existem versos que fala da mulher praticando Ifá, fala dos versos de um homem praticando orixá, ou homens praticando Ifá. Ele não fala homossexual não pode, mulher, a bissexual não pode, sei lá.
não pode, enfim. Ifá fala, é isso que o Ifá fala. Entendeu? Agora, na cultura, uma cultura que você tem, ah, mas eu sou ocidental, beleza. Você está cultuando o orixá, Yorubá, aqui no Brasil. Se você não tiver um mínimo de neurônio na sua cabeça, e você seguir uma cultura e não seguir os conselhos de Ifá, é porque você está na cultura errada. Você tem que seguir uma outra. Siga kardecismo, que fala de outros karmas. Siga outra coisa. Não siga essa cultura não, porque vai falar de cachorro por algum mesmo. Vai falar de... Eu vi uma medicina esses dias, vocês vão ter nojo agora, que eu aprendi essa semana. Mulher que não consegue ter filho. No Odu. Um dos ingredientes é a menstruação dela. Um pouquinho da menstruação dela tem que estar no ingrediente, e lá no futuro ali, próximo, junto com os outros ingredientes, ela tem que comer isso para poder engravidar. Mas o Odu a medicina está falando de ajudar a engravidar, e não ela sair um Anakin Skywalker dentro dela, não. É porque vai ter que ter um homem e vai ter que penetrar. No mesmo caso, eu posso dizer para vocês o seguinte: esses tempos aqui fiz uma consulta de um casal que não consegue ter filhos. O Ifá fala de homem com mulher, beleza. Só que esse casal não conseguiu ter filhos. Aí eu fui descobrir, mas o que está acontecendo? Ah não, eu estou fazendo inseminação artificial. Foi meu amigo, o que eu te dei, expliquei para a pessoa, o que eu te dei, o que eu te passei, não é inseminação artificial. É o coito. É partir para dentro. Um vocabulário vulgar assim, vai. Partir para dentro. Manda ver na sua mulher lá. É assim que vai resolver o seu problema. Ah, eu não sabia. Ah, mas como é fazer outro jeito, meu amigo? Porque até se for pegar na ciência, que a ciência tenta, né? Vou falar para você, viu? Ai, brigar com a ciência é complicado. A ciência saiu da religião, né? Religar. Religar saiu a ciência, não a ciência saiu do a ciência saiu religar, não religar saiu da ciência. Ao contrário. Então, para vocês terem uma ideia, vocês veem o que a gente passa. Entendeu? Então é isso. Não tente se enganar, pessoal, porque isso não vai funcionar, não. Esse pessoal aí publicar, muita gente aí que eu tô vendo do Ifá, que Ifá tá novo no Brasil ainda, não estão traduzindo corretamente os Odu Ifá, estão traduzindo muito mal. As pessoas às vezes consultam comigo, se assustam, mas como é que ele sabia, que não sei o que, é porque é estudo mesmo, é tradução do verso mesmo, e trazer o verso e o Odu afinca mesmo. Não adianta você saber decorar, como eu falei para uma pessoa que ligou esses dias para mim, procurando ajuda e tudo mais, conhecimento. Não adianta você saber 200 versos de Jogbe, aí chega uma pessoa na sua frente, você recita os 200 versos de Jogbe para essa pessoa, e a pessoa vai falar assim para você: não tem nada a ver com o que você está falando, não estou entendendo nada. O que adianta você ser ter um grande computador na sua cabeça e não resolver o problema do consulente? O consulente está ali, vem com ori, vem com sacrifício, para você poder traduzir os versos e traduzir com consciência. Não usar o exibicionismo, né? Enfim. Babá 1 a 1 pode ser casado com uma transexual, e Ifá não condena esse ato. A pessoa pode casar com quem ela quiser, entendeu? Pode casar com... O Ifá sim. O que o Ifá não recomenda, tá? Que eu disse semana retrasada. Ifá recomenda vocês de Orixá e de Ifá trabalharem com prostitutas, trabalharem com vendedores de droga, com assassinos, com estelionatários. Esse Ifá tem um verso que de Encaran, ele fala isso perfeitamente, para você sair dessas pessoas. Não fazer nenhum trabalho com eles, que isso pode gerar um resultado controverso, e o próprio verso diz isso. Então a pessoa, ela pode casar, ficar com quem quiser. Como eu falo, e minha esposa fica brava, mas eu falo,
Como o homem também, e, se quiser, e se tiver dentro das coisas dele, da vida dele, ele pode ter quantas mulheres quiser, desde que esteja atrelado ao destino dele. Pronto. Eu penso assim e tá tudo bem. Se um homem tá feliz com uma, fique com uma. Se o homem tá feliz com uma transexual, tá feliz com transexual. Eu digo nem feliz, né? Porque uma pessoa de Ifá, ainda mais Babalaô, vamos colocar a parte Babalaô. Um Babalaô em ancestralidade. Ele casa com um hermafrodita. Esse hermafrodita tem filhos. Beleza. Mas se hermafrodita não tem, complicou. Um transexual, complicou, não vai ter filhos. Ele pode até transar. Mas e os filhos? Entendeu? Pois aprendi com o senhor que relação anal é tabu. Grande revelação aqui. O Ogundardi, acho que é Ogundardi. Ogundardi fala que a relação de um sexo, né, anal é prejudicial aos órgãos da pessoa, até da mulher. Vamos falar no caso